Muito bem, pessoal. Meu nome é Orivaldo, né? Tem já algum tempinho que eu lido com radiestesia, acho que 20 e poucos anos, então comecei ontem, mas eu estou aprendendo ainda. Tanto que, na minha experiência desse trabalho todo, eu vim conhecer, um dia caiu em minhas mãos um livro sobre radiestesia magnética, né? Um livro em inglês, e eu me interessei pelo assunto porque eu percebi que era uma radiestesia diferente, né? Muito embora usasse métodos, os mesmos métodos da radiestesia convencional, mas em algumas coisas a radiestesia magnética ela era mais confiável. A diferença fundamental na radiestesia magnética é a confiabilidade nas pesquisas, ok? Então nós vamos trabalhar, eu vou falar com vocês nessa linha. Então, o princípio, a coisa começou com esse livro em inglês do já tão conhecido Bhattacharya, né? O pessoal da área aí do hinduísmo, da Ayurveda, conhece muito bem, é uma família, né, que... Esse livro, ele veio em minhas mãos, comecei a pesquisar e vi que a radiestesia magnética era uma radiestesia diferenciada, conforme eu já passei para vocês. Então, iniciou-se com o primeiro membro da família, né, Benitosh Bhattacharya. Eu tenho uma dificuldade para falar, que ele viveu até 1964, né, e teve a publicação do primeiro livro em 1960. Depois, houve uma edição seguinte, que é desse que eu fiz a tradução e fiz uma adaptação para o trabalho nosso, para a nossa cultura, porque não adiantava pegar um estilo de radiestesia, uma cultura, se não fosse adaptada à cultura nossa. E aí seria uma dificuldade enorme, né, em fazer uso dessa radiestesia. Aí, usando essa segunda edição, eu comecei a trabalhar em cima dessa radiestesia. Eu estou colocando o princípio, né? De onde surgiu, porque isso aí não é uma coisa que surgiu do nada ou que possa ter aparecido da minha cabeça. Bem, aí, com a radiestesia magnética, surge a pergunta que sempre me fazem, mas qual radiestesia? A mental? Qual melhor? É comum isso, né? A radiestesia melhor, mais prática, mais confiável. A radiestesia mental ou a radiestesia magnética, né? Claro, ambas têm as suas virtudes, é uma questão de saber trabalhar. Muito bem. A radiestesia mental, né? É sabido, acho que pela maioria aqui que conhece a radiestesia trabalha... a radiestesia mental, o fundamental dela, ela trabalha baseado no campo mental, né? no campo psíquico-mental. Quer dizer, estabelece-se, né, uma relação do radiestesista com o objeto que ele está pesquisando, com a pessoa. Né? Então, é um acoplamento energético, um acoplamento mental, e o radiestesista ele vai obtendo as respostas. Né? Aí, é a mente que opera, né, em perguntas e respostas. Essa é a radiestesia mental. A mente é que trabalha, correto? O pêndulo é apenas um instrumento indicador, decodificador, né? Então, eu faço uma pergunta, na radiestesia convencional, clássica, eu faço uma pergunta, e o pêndulo vai respondendo, né? Conforme o desenvolvimento que eu tenho com o pêndulo, eu entendo o que ele quer me dizer. Então, eu costumo dizer que o pêndulo vai decodificando uma pergunta minha, através de uma resposta, da forma como ele se movimenta. As pessoas, às vezes, trabalham com o pêndulo se movimentando em sentido horário, sentido anti-horário, não importa a maneira, importa a maneira com que a pessoa... conforme ela combinou com o pêndulo. Olha, nós vamos combinar o seguinte: toda vez que você girar no sentido horário, é sim. Toda vez que você girar no sentido anti-horário, é não. Esta é a radiestesia mental.
E o que exige do radiestesista, né? É preciso muito treinamento, rigorosa disciplina para se tornar um radiestesista confiável. Claro, tem que fazer muito trabalho, tem que pesquisar muito, porque o radiestesista ele tem que confiar naquilo que ele faz. Ele tem que acreditar naquelas respostas. E isso só vem, normalmente, para as pessoas, após um longo tempo de treinamento, né? Não é a primeira vez que a pessoa faz uma pesquisa que o pêndulo vira no sentido horário ou anti-horário, ou conforme foi convencionado. É uma convenção, no final, que as pessoas podem acreditar naquilo. Então, precisa um bom tempo de treinamento. Quando eu dou curso de radiestesia, as pessoas falam, mas eu já posso sair fazendo isso ou aquilo? Calma. Primeiro tem que pegar confiança, primeiro tem que treinar muito. E o grande obstáculo que tem na radiestesia mental é se eu não estou interferindo na resposta. Essa é a grande dificuldade da radiestesia. É a dificuldade, acho que de 98% de quem começa a trabalhar com a radiestesia. Mas será que essa resposta é correta? Ela é mental. A pessoa pode estar interferindo, às vezes até de forma involuntária. É de forma involuntária, mas ela está interferindo numa resposta. Principalmente, eu sempre cito assim, quando eu pesquiso alguém da minha família, uma pessoa muito próxima da minha relação, a resposta que esse pêndulo dá, dependendo do que eu pergunto, é confiável ou não? Porque lá no fundo, no meu subconsciente, o meu subconsciente não quer uma resposta ruim. Então, é confiável essa resposta? Aí é que está, precisa muito treinamento, precisa ter muita confiança para saber da veracidade, para saber se essa resposta é uma resposta confiável, né? É importante o uso de gráficos de diagnósticos ou indicativos de curas para buscar o melhor corretor quando necessário. Na radiestesia magnética, na radiestesia convencional, perdão, então é muito comum nós usarmos gráfico, né? Nós vamos usando os gráficos de diagnóstico para saber o que a árvore tem, o que o cachorro tem, o que a pessoa tem, enfim. Nós temos que diagnosticar uma casa para ver onde há problema, né, dentro dessa casa. É um trabalho de diagnóstico, e nós fazemos através da radiestesia mental, né? Ou indicativo, quer dizer, você pode ter determinados gráficos que lá indica 8, 10, 15, 20 opções de resposta. Então, é uma coisa mais ou menos indicativa. Aí o pêndulo vai naquela direção. Tudo isso é radiestesia mental. Tudo isso, ainda se a pessoa não tiver muita prática, pode incorrer em dificuldade, né? E também a pessoa vai buscar, através da radiestesia mental, né, o melhor corretor quando necessário. Então, o que é melhor para eu curar isso? O que é melhor para eu curar aquilo? Eu tenho um gráfico que tem lá um universo, né, de indicações, e a radiestesia mentalmente vai naquela direção e o pêndulo vai respondendo. Tudo funciona através de campos psíquico-mental criado entre o radiestesista e o pesquisado, quando você tem uma pessoa na frente ou quando você tem um testemunho, né? Portanto, dependendo do radiestesista, as respostas podem sofrer indução de alguma forma, voluntária ou não. É aquilo que eu disse anteriormente, eu posso alterar uma resposta, mesmo que eu não queira, mas eu posso alterar, né? Não estou dizendo que a radiestesia mental está errada, absolutamente. E o que eu estou dizendo até agora é que exige muito treinamento para adquirir aquela confiança, né? Radiestesia magnética. Então, falamos da radiestesia mental, agora vamos falar da radiestesia magnética. Radiestesia magnética funciona apenas dentro de um campo magnético gerado. O que será isso, né? Então, ela funciona... Eu tenho que criar um campo magnético. Eu tenho que criar um campo magnético, porque eu vou trabalhar dentro desse campo magnético, né? Partindo do... Eu vou esclarecer um pouco mais, só vou terminar aqui. Partindo do princípio que tudo dentro do sistema cósmico a que pertencemos é mantido e equilibrado por magnetismo, qualquer desequilíbrio de um corpo ou objeto gerará desarmonia ou doença, e pela radiestesia magnética é possível detectar. Esse é o princípio da radiestesia magnética. Estamos dentro de um campo magnético. O sistema cósmico, o nosso planeta, o Orivaldo, faz parte de um sistema magnético.
Eu tenho as minhas células, minhas moléculas, meus tecidos, eles só estão organizados da forma que estão porque cada molécula tem um núcleo magnético. Eles é que mantêm todo o meu sistema organizado. Se isso desorganiza por alguma forma, eu posso entrar... é criado, naquele momento, é gerado um núcleo desequilibrado. Daí vem uma doença, daí vem um desequilíbrio de ordem qualquer. Então, estamos, assim, trabalhando dentro do princípio de magnetismo. Quando você organiza o princípio magnético, você está automaticamente organizando aquilo que se busca, né? Então, uma doença, então, a pessoa ela tem um problema qualquer, em qualquer órgão, se fosse medir magneticamente o tecido naquele ponto, vai ver que ele está desorganizado magneticamente. Através da radiestesia magnética, ela vai simplesmente indicar aonde há essa desorganização. E dentro desse princípio, aí, às vezes até choca, às vezes eu comento alguma coisa até com um médico que às vezes me procura, fala assim, mas para mim, dentro do meu trabalho, eu não importo se é esse órgão, se é aquele órgão, importa para mim é que num determinado ponto do corpo existe, né? Existe uma desorganização, uma entropia que tem que ser reorganizado. Isso... Então, organizou aquilo, coincidentemente, aquilo foi no estômago, foi no fígado, foi na orelha, foi no dedão, não importa. Então, vai buscar onde existe essa desorganização para poder colocar em ordem. E a radiestesia magnética, o que ela faz, realmente é buscar aonde há essa desorganização do campo magnético da pessoa. A radiestesia magnética funciona dentro de um campo artificial magnetizado por ímãs ou eletromagnetismo. Então, eu já tinha dito mais ou menos, tem que gerar um campo magnético para poder fazer esse trabalho, né? A radiestesia o radiestesista deve estar magnetizado para fazer parte dos campos em condições de executar o trabalho, sem alterar as respostas. Aquilo que eu disse, não vai alterar a resposta. Esse procedimento inibe o campo psíquico do radiestesista, não permitindo que respostas dirigidas sofram interferência ou interesse. Eu posso fazer uma radiestesia para alguém e posso ter interesse que me dê uma resposta que eu queira. Na radiestesia magnética não se consegue fazer isso. Eu posso torcer para que uma determinada pergunta me dê a resposta não. Eu posso querer. Na radiestesia magnética, se tiver que dar sim, vai dar sim. Eu posso mentalizar, querendo que dê uma resposta que eu espero, ela não vai dar. Ela vai dar realmente aonde está a desorganização magnética do... Como é que é isso? Como é que é isso? Um pêndulo... Isso aqui é um pêndulo magnetizado, né? Então, vai se trabalhar... Toda a instrumentação é magnética. Esse pêndulo é um pêndulo... o material dele é latão, só que ele tem uns ímãs, né? Ele tem uns ímãs para poder formar o campo magnético de exploração, né? Trabalho com uma placa magnetizada, uma placa simples. Isso aqui é uma plaquinha galvanizada, não importa o tamanho. Aqui eu coloquei aqueles ímãs que às vezes... Como é que chama isso aqui? Isso, é exatamente aquele material de ímã de geladeira. Uma manta magnética, eu coloco uma manta magnética, né? Aqui em cima dessa placa, eu coloco o material que eu quero pesquisar. Simplesmente eu coloco o gráfico de pesquisa, né, que eu queira. Eu vou colocar o gráfico de pesquisa que eu queira aqui em cima. Se não tiver essa manta, você pode usar um ímã qualquer. É que a manta me facilitou, mas eu posso roubar uma placa de ferro qualquer, né, coloco um ímã, já está magnetizado. A placa ela está magnetizada. Bem, o que vai fazer com que a minha mente não interfira na resposta é outro ímã. Eu tenho esse daqui, mas pode ser um ímã qualquer.
Então, aqui, antes de eu continuar a demonstração, digamos que a radiestesia magnética responde aos céticos de forma positiva, provando a sua eficácia nos resultados. Aquele negócio que eu falei, se eu quiser um resultado, mesmo que eu queira, não vai dar o resultado real, né? Pesquisa dando respostas confiáveis por se tratar de campos magnéticos, que é uma ciência conhecida. As distorções provocadas por um radiestesista mental ou psíquica são eliminadas com essa técnica. A radiestesia magnética diminui em muito todas as formas fraudulentas, e é uma ciência à prova. Então, se eu quiser fraudar, eu não consigo. Quem quiser fraudar tem que usar outra radiestesia, com essa não consegue. Porque é ciência, é técnica. Não dá para modificar uma resposta. Esse é o detalhe. Bem, falando um pouco dos ímãs, né? O que é um ímã, né? O ímã é um pequeno universo representativo. É impressionante, quando eu comecei a estudar os ímãs, o que o ímã representa. É uma coisa impressionante, né? É um microcosmo. Qualquer ímã, esse ímãzinho que aqui está do lado, né? Tem um ímãzinho aqui do lado, depois eu vou projetar. Ele é um universo. Nele está contido, né, toda a organização universal. Então, exerce atração e repulsão. Como tudo na vida funciona através de atração e repulsão, né? Quem conhece as leis herméticas de Hermes Trismegisto sabe disso. Estudando ali, a gente começa a entender como é que todo o sistema funciona. É um pouco de hermetismo, né? Então, exerce atração e repulsão. Suas combinações emanam todos os espectros conhecidos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, através do ímã, de combinações de ímãs, eu posso gerar o espectro que eu quiser. Ou seja, eu posso gerar azul, amarelo, vermelho, infravermelho, que é o que está dentro do nosso sistema. Então, através de uma composição de ímãs, claro, tem que trabalhar com um pêndulo para você ir montando esse processo. Mas, através dos ímãs, quer dizer, os ímãs, suas combinações emanam todos os espectros conhecidos, né? Reconhecem distorções ou harmonização, sempre que colocados de forma organizada em relação a um corpo ou um objeto um objeto procurado. Então, aquilo que eu disse. Se eu tenho um campo magnético gerado com uma placa que eu mostrei, quando eu coloco um testemunho ali, né, esse testemunho, através da radiestesia magnética, eu vou saber, as perguntas que eu vou fazer para a radiestesia, eu vou saber onde há campos organizados e campos desorganizados. Esse é o princípio da radiestesia magnética. Aqui está desorganizado, vai indicar, vai acusar, né? Aí, então, eu vou à procura do objetivo procurado. Toda a existência cósmica tem uma presença magnética, né? Mesmo a mais sutil. Sem magnetismo, não vou dizer nem o que somos. Sem os campos magnéticos, não sei o que seria. Não dá para saber, porque o campo magnético aí está e nós não conhecemos sem ele. Então, é complicado, né? Isso aqui é muito importante, hein? A simples designação, por exemplo, de uma gema, ou seja, uma pedra, a simples designação de uma gema, nela já existe um sutil campo magnético, que pode ser reconhecido, examinado e comparado por um pêndulo magnetizado, com a ajuda ou não de um gráfico próprio. Eu vou esclarecer isso. Tudo que tem um nome, vamos chamar assim, tudo que está batizado, culto, tudo que é conhecido, por exemplo, um rubi, né? Eu vou usar o exemplo do próprio livro original, onde ele diz o seguinte: um rubi todo mundo conhece, sabe que é uma pedra rubi. E eu vou vender essa pedra, tem um valor de rubi, né? E ela tem uma emanação energética, magnética, um rubi tem. Se eu pego um simples pedaço de papel e escrevo rubi, magneticamente e energeticamente, tem o mesmo valor da pedra, porque a palavra rubi, né, está
está memorizada na memória da natureza, está lá na memória da natureza, está lá na memória akáshica. Então, eu não preciso ter uma pedra, porque o importante passou o seu nome, não mais está uma pedra. Não que a pedra não tenha o seu valor, mas o nome. É a mesma coisa quando você cria o testemunho de uma pessoa. Você colocou lá, fulano de tal, assim, assim, você identificou. Então, na radiestesia magnética, isso pode ser feito tranquilamente. O que o próprio Bhattacharya fala, é pena que eu não possa escrever rubi, e pegar esse papel e vender como rubi, ninguém vai comprar. Mas tem as mesmas emanações do rubi. Ou uma esmeralda, enfim. O que você escrever num papel, existe anteriormente, cosmicamente, aquilo já existe na natureza. Então, colocou, passou a existir. O simples fato de eu pensar num rubi, naquele instante o rubi passa a existir. Alguma dúvida por aí? Está muito rápido? Tá bom. Bom, a magnetoterapia é uma ciência conhecida, né? Saúde pelos ímãs. É uma ciência que comprova o potencial dos ímãs quando aplicado corretamente. O pessoal, às vezes, usa ímãs por aí como se fosse fato. O ímã tem que ser aplicado, pode ser usado com a polaridade correta. Usou o ímã com a polaridade invertida, porque a polaridade que é chamada de positiva, ou azul, é uma polaridade fria. O inverso, que chamam de polaridade negativa, é uma emissão quente. Tanto que depende, né? Depende de onde se coloca esse ímã e a polaridade correta. Em vez de eliminar, por exemplo, um micro-organismo, se você coloca a polaridade fria, vai eliminar o micro-organismo. Se você coloca a polaridade quente, vai proliferar. Então, precisa tomar muito cuidado com o uso de ímãs, né? O pessoal usa, às vezes... O ímã é correto, corretíssimo, só que precisa tomar alguns cuidados para ser usado, né? Bom, então, junta ímã, magnetoterapia e radiestesia magnética. Um universo infinito de aplicações. É muito importante conhecer magnetoterapia. Nesse livro meu aí, o primeiro capítulo eu já falo muito sobre magnetoterapia, para as pessoas terem uma ideia da importância da magnetoterapia, de como se deve usar um ímã, para usar corretamente. Bom, uma massa magnética possível de ser diagnosticada. Então, estou apenas repetindo, onde tem um campo magnético gerado, com alguma coisa é possível de ser diagnosticado. O cérebro e o coração emitem fortes campos magnéticos, tanto que a medicina criou instrumentos que avaliam essas atividades. Então, a região do corpo que mais emite, né, os campos, é o cérebro, tanto que na radiestesia mental nós usamos o cérebro, né? E o coração também tem as pulsações, gera campo eletromagnético, inclusive, né? Tanto que é possível medir. O coração, com sua atividade muscular, está associado à atividade elétrica. Agora, componentes químicos do corpo, como carbono, nitrogênio, fósforo, etc., se combinam como uma perfeita bateria elétrica. E o alimento que ingerimos possibilita a sua carga. Então, o fato da ingestão dos alimentos, eles processados, eles mantêm uma bateria carregada. É o processo de recarga do nosso corpo magnético. Muito bem. Uso do ímãs. Como a técnica da radiestesia magnética. Então, que eu havia demonstrado esse ímã, né? A posição correta do uso desse ímã é isso aqui, ó. Pode ver que as mãos ali, você pega aqui, os dedos não podem se juntarem. Quando você junta os dedos, você pode estar anulando ou inibindo campos magnéticos, né? E outra coisa muito importante, né? Quando está fazendo algum exercício, ou trabalhando com radiestesia magnética, se eu estou trabalhando, pesquisando, se eu fizer isso, se eu cruzei a perna, o pêndulo para instantaneamente, o sistema entrou em curto. É impressionante essa prova. Você está fazendo uma medida, se você fizer isso aqui, ó, cruzou, o pêndulo para instantaneamente. O sistema entrou em curto. E por isso que é interessante. E aí eu posso mentalizar, pedir,
Não tem como, ele não obedece. Se colocou em ordem novamente, o sistema sai do curto-circuito e volta a funcionar. É muito interessante, né? Bom, uma mão, né? Isso para quem é canhoto ou destro, a mão que eu estou usando, o pêndulo, né? Estou usando com uma mão, a outra mão está livre. Então, faz de conta que eu sou canhoto, eu estou com essa mão aqui usando um pêndulo. Com essa daqui, eu pego um pêndulo, eu pego um ímã qualquer, faço isso, que está ali, e coloco nessa direção. Sabe o que acontece? Inibo o campo mental. O campo mental passa a não funcionar mais, a interferir no ambiente, no entorno. Por isso que as respostas magnéticas, elas não sofrem mais interferência do nosso mental. É impressionante. Se você estimular o pêndulo por uma determinada resposta, ele começa a responder porque foi estimulado. Se eu usar esse magneto, se eu fizer isso, ele para instantaneamente. Quer prova maior? É instantâneo, não consegue, correto? Bom, o uso do pêndulo pode ser de duas formas, convencional ou magnética. Então, você pode ter lá um gráfico de sim ou não, entendeu? Você pode usar tanto uma radiestesia como outra. Mas, agora, o pêndulo buscando a resposta em movimento direcionado, ou seja, ele vai buscar uma resposta direcionada, ou sim ou não, né? Movimentos direcionados, as indicações a que se refere à pesquisa, ou movimentos horizontais, indicando não. Eu vou explicar melhor isso. Indicando não, bom, eu tanto posso usar, né? Eu posso lançar o pêndulo direcionado para ele que eu estou buscando uma resposta, ele pode ir no sim ou no não. Dentro da radiestesia, isso é uma coisa que eu comecei a fazer e funcionou. Mas dentro da radiestesia magnética, assim, a radiestesia que foi ensinada, que foi praticada lá na Índia, sempre que o pêndulo fizer uma movimentação horizontal, é não. Quando ele fizer uma movimentação vertical, é sim. Modifica um pouco. E eu acho até interessante utilizar esse processo para quem for trabalhar com radiestesia magnética, que é para não misturar com a outra. Né? O processo é mais seguro. Né? Então, o uso do pêndulo, né? Uma das características Agora nós vamos entrar numa coisa que pode ser um tanto polêmica. Mas é assim. O uso do pêndulo. Aí, quer dizer, o livro, ele tem, acho que 35 ou 40 gráficos, e nós podemos criar quantos gráficos quisermos. Você cria todos os gráficos que você quiser, desde que você coloque numa placa magnetizada, não tem problema nenhum. Eu escolhi alguns gráficos, né, para poder explicar. Na outra radiestesia, vamos dizer que alguém queira saber qual que seria uma melhor profissão. Então, que profissão é boa, não sei, para essa pessoa, para aquela, para mim, isso não importa. Importa o processo, como é que funciona. Bom, vamos colocar assim, dentro do sistema do corpo magnético da pessoa, ela tem determinadas facilidades, ela tem determinada sensibilidade numa direção. E é isso exatamente que o pêndulo ele vai indicar. Então, o próprio campo sutil magnético de uma pessoa vai dizer, por exemplo, que uma pessoa tem facilidade para as artes. Quer dizer, quando eu falo em artes, quer dizer, artes e os correlatos, né, as coisas próximas daquilo lá. E assim sucessivamente. Então, pode ser um advogado, um administrador, e isso eu estou falando magneticamente a possibilidade que tem, que os campos estão demonstrando, que estão dizendo da possibilidade. Aquilo é possível acontecer, porque os campos são favoráveis. E aí tem N. Você vê que aí está a indicação de profissões 1, existem outros gráficos. Eu coloquei esse daqui apenas para dar uma ideia, né? De que o que a radiestesia magnética, dentro dela, é possível fazer. E aí não é oráculo, não é adivinhação do futuro, não. Não é aquela coisa de adivinhar o futuro, não. Está demonstrando magneticamente a facilidade que a pessoa tem numa determinada direção.
É isso que essa radiestesia demonstra. E se a pessoa, às vezes, pega alguma profissão próxima, né, correlato, quer dizer, não vai ter grande dificuldade, né? Agora, se pegar uma coisa totalmente diferente, às vezes as coisas começam a não dar certo. Não dá certo porque ela está trabalhando numa coisa contrária ao sistema magnético dela. Eu estou demonstrando alguns gráficos para dar uma ideia geral, porque a quantidade de gráficos é infinito, né? Aí nós temos radiações cromáticas. Uma das situações dentro dessas radiações, né, se você colocar um testemunho ali embaixo, ou uma parte de uma residência, um quarto, uma sala, o que seria? Claro, tudo isso anteriormente preparado. Tem que passar pelo decágono, é interessante passar pelo gráfico, para poder valorizar, se tornar um testemunho válido. Aí, o pêndulo, a radiação o pêndulo magnético, ele vai indicar para aquilo que se busca qual a melhor radiação para aquele ponto, para aquela pessoa, enfim, o que está se buscando. Então, isso sempre... E outra coisa, se eu tentar pensar, porque deu lá amarelo, eu penso assim, eu não gosto do amarelo, eu quero violeta. Não adianta, o pêndulo não obedece. Ele vai insistir no amarelo. Ele é insistente. Veja bem que eu estou frisando bem que é sempre uma questão magnética das coisas. Tudo é magnético, existem os corpos, existe todo um envolvimento magnético. Então, a pesquisa está sendo feita sempre dentro desse campo magnético. E ele dá todas as direções, as facilidades, quer dizer, funciona por similaridade, né? Aí é a mesma coisa, até eu falei do rubi, né? Coincidentemente falei do rubi. Se eu quero usar uma determinada pedra, para quem trabalha com gemas para fazer tratamento em alguém, qual que é a melhor gema, né? Qual que é a melhor pedra? Olho de gato, coral, pérola, enfim. Agora nós começamos a perceber que o processo é sempre repetitivo. Vai depender do que eu quero e eu posso produzir um gráfico. Não tem problema nenhum eu produzir. Mesmo na radiestesia convencional, radiestesia mental, eu posso estar sempre produzindo um gráfico de pesquisa diante do meu trabalho, daquilo que eu estou acostumado a trabalhar. Quer dizer, o que eu não posso, isso dentro da radiestesia mental radiônica, o que não é fácil, é uma coisa um tanto complicada, é eu criar gráficos emissores. Aí mudou de figura. Gráficos emissores é outra coisa. Agora, gráficos de pesquisa, não tem problema nenhum. Pode ser criado à vontade. Aqui é um exemplo de um emissor, né? É até uma máquina que eu acabei desenvolvendo, que foi exatamente, o princípio dela foi tirado da radiestesia magnética desse livro que eu citei para vocês. É só para dar uma ideia de como é que os campos magnéticos funcionam, né? Esse emissor de radiônica magnética, claro, não é ligado em tomada nenhuma, não tem bateria, não tem absolutamente nada. Aí dentro tem uma placa, vamos chamar de placa emissora, uma placa-mãe, onde são emitidos todos os espectros de cores conhecidos, os 9 espectros de cores conhecidos. Então, está vendo? Nós continua sempre trabalhando com aspectos magnéticos, aonde, se eu coloco o testemunho de uma pessoa, aqui no A, né, e eu posso perguntar no B, ali eu posso colocar um alimento, uma erva, um medicamento, magneticamente o pêndulo vai responder, porque esse emissor, automaticamente, quando entra alguma coisa no campo dele, ele já começa a demonstrar se aquilo tem uma ligação positiva ou tem repulsão. Então, quando eu coloco o testemunho de uma pessoa no A ou no B, e no outro eu coloco um medicamento, um alimento ou assemelhado, se o pêndulo trabalhar naquele sentido horizontal, a máquina, você coloca o pêndulo, ele já faz a função, né? Então, há uma incompatibilidade entre o testemunho
e o que foi colocado ali. A pedra, o alimento, o medicamento, qualquer coisa, né? Essa é uma forma, é a forma de você pesquisar se uma determinada coisa faz bem ou não para uma certa pessoa. O outro aspecto é a emissão magnética. Então, naquela parte de cima, ali onde tem aquele gráfico, se coloca o testemunho da pessoa ali e vai pesquisar naqueles pontos em cima qual é o espectro que a pessoa precisa. O Pedro vai indicar da mesma forma, ou no sentido horizontal, onde você vai apontando um por um, ele vai dizendo não, não, não. Chega num determinado ponto, ele fala sim, entendeu? Então, coloca-se um ímã em cima daquele ponto, né? E aí você pode perguntar para qual chakra essa emissão magnética pode chegar. Aí tem os chakras, tem uma pessoa nessa posição, o Pedro vai indicar qual é o chakra que está necessitando daquele determinado campo magnético. Então, coloca-se um ímã ali também. É muito simples. Fazendo isso com uma pessoa, a pessoa pode estar onde estiver. Vai lá e pesquisa, vai lá saber se aquele campo magnético indicado, se ela não está recebendo. É só ir lá e pendular a pessoa que vai ver, ou mesmo consigo. Eu trabalho sempre com 2 testemunhos. Um, seja qual for o procedimento, e outro do lado para eu poder ver se realmente aquela indicação está chegando para a pessoa. O processo é simples, né? E não tem dúvida. Por exemplo, se indicar o chakra frontal. O chakra frontal, eu coloco um ímã nesse ponto. Se indicou azul, eu vou lá e coloco o azul. E tem o testemunho, se eu for até o frontal da pessoa e pesquisar, vai indicar que ele está recebendo o azul. E às vezes é numa intensidade, dependendo de como a pessoa está recebendo, é numa intensidade tão grande que ela percebe alguma diferença, né? Então, essa transmissão radiônica já é feita, não é por microvibrações, como é na outra radiônica. Essa chega até lá pelos campos magnéticos. É uma coisa mais densa, por isso que, às vezes, pega mais, vamos dizer, afeta num bom sentido, né? Chega mais à pessoa, aparentemente de uma forma mais agressiva. Mas não é que o contato é magnético, é sempre muito mais rápido. Eu estou demonstrando para ver como é que pode trabalhar, é um universo de situações. Então, já que tudo é magnético, né? Então, é possível saber, né? Existe o livro lá, ele diz o seguinte, o tempo tem 3 fases, presente, passado e futuro, né? Cada fase tem sua importância para a pessoa ou forma de vida. O normal é pouca importância com o passado, também com o presente, mas há muito interesse com o futuro. Esse importante fator tempo pode-se estudar mediante esquemas pertinentes com a radiestesia magnética. Deixa eu pegar um gráfico mais à frente. Alguém tem alguma dúvida? Falou, não entendi? Alguém? Ah, não entendeu? Então, através desses gráficos, existe uma explanação muito maior dentro do livro, né, que trata do assunto. Mas, por exemplo, se você pega esse índice de saúde usado na radiestesia magnética, e a base desse ensinamento está na Ayurveda, é bom ver que a outra medicina oriental, é um pouco inverso. Então, quando você lança um pêndulo, né, e esse pêndulo, ele chega, por exemplo, tanto que ele está de 80 para cima. Quando ele começa, na medida em que ele vai avançando, entendeu? É o contrário, quer dizer, se eu chegar no 90, né, do 91 ao 100, é onde começa a existir as dificuldades da pessoa. Então, não é bem uma coisa de porcentagem, é uma coisa que, dentro de uma escala de 1 a 100, entendeu? O começo é sempre sem problema. Agora, na medida que vem chegando no final, tanto que
quando passa vamos dizer, dos 95, 96, tem até um gráfico separado que a dificuldade da pessoa é muito maior. Lá no livro está bem colocado. Uma pessoa que tem um índice 97, por exemplo, ela está com a energia magnética. Nós estamos falando sempre de energia magnética. Ela está com a energia magnética dela muito baixo. O 98, vamos dizer, é uma pessoa com poucas esperanças, porque realmente o campo magnético dela está muito frágil, está muito fraco. E assim, se chegar no 100, por exemplo, ela está sem nada. Quer dizer, ela está praticamente liberada do campo magnético. Então, a pessoa está, podemos dizer que está com pouca vida, sem vida, ou está apagando mesmo. Quer dizer, nós estamos falando assim, sempre considerando o campo magnético. Então, quando chega nesses valores, é porque a pessoa já não tem mais energia. Considerando que o corpo tem... O corpo nosso é uma bateria, então, na medida que isso for avançando, que essa indicação for avançando, está sobrando pouco tempo de bateria, né? Aí eu fiz uma simulação, vamos falar uma coisa rápida, é assim, através das radiações numéricas, né? Então, vou pular um pouco. Você pega uma pessoa de 60 anos, né? Através da prospecção magnética, fala assim, em 60 anos, né? Quanto você viveu da sua vida? Então, diz assim, o Pedro vai indicar, de porcentagem, viveu 75% já. Com 60 anos, a pessoa já consumiu 75% da bateria dela que ela tem, a bateria magnética, o corpo magnético dela. Isso quer dizer, se com 60 ela tem 75%, com 100% ela estaria com 80 anos. Então, subentende que ela tem uma carga energética, magnética, até os 80 anos. Isso é definitivo? Não, não é definitivo. Isso dá uma ideia, naquele momento, da carga magnética que a pessoa tem e até onde ela pode chegar. Agora, quando a pessoa chega a essa conclusão, eu só tenho mais 20 anos de vida, considerando a minha carga magnética. Dependendo da vida que a pessoa começa a levar a partir daí, é a mesma coisa de que economizar energia da minha bateria. Se eu começo a ter uma vida tranquila, regrada, mudo a minha alimentação, enfim, né? Essa carga, ela vai se estender, ela pode chegar aos 85, 90, sei lá até quanto, né? Agora, se ocorrer o inverso, ela nem chega nos 80, ela consumiu a bateria dela antes do tempo. Então, isso não é uma previsão de morte. Isso não é. Isso é uma previsão do que eu tenho de energia daqui para frente, o quanto eu posso sobreviver. Isso me dá uma ideia. Tenho que usar energia. Eu tenho que mudar as regras, o meu comportamento. A indicação magnética é isto. Bom, um dos esquemas necessários para a prática da radiestesia magnética inclui de 1 a 9, né? Agora já me deram o sinal lá que está encerrando, então tenho que correr, é sempre assim. De 1 a 9, indispensável para a investigação. Por exemplo, eu tenho de 1 a 9, eu tenho de 1 a 25, isso aí no livro ele vai dar uma explicação, né? Mediante os números, se pode averiguar coisas referentes ao tempo. Ao estudar um paciente crônico, o pêndulo indicará um número que significa a recuperação ou melhoria que se dará em números de meses. Então, eu posso trabalhar livremente com os números, né? Quanto tempo a pessoa ela pode sobreviver, ou se eu estou usando um determinado tratamento, se eu vou estender ou não, né? Esse é um outro gráfico. Eu fiz um gráfico até 2041, né? Que isso pode ser modificado. Vamos dizer, diria aí também a carga energética magnética que a pessoa tem, até que ano pode chegar. Né? Não estou fazendo previsão de nada, hein? Estou dizendo a bateria, magneticamente, como as coisas funcionam. Então, isso aí... Aí o meu pêndulo chegou em 2037. Eu falo, bom, eu preciso ver o que eu faço no tempo que me resta. Eu vou economizar energia, eu vou mudar a minha vida. Né? Eu não quero mais viver. Aí é só começar a fazer um monte de coisa errada e continuar medindo, vai ver que o tempo começa a diminuir. Nós somos uma bateria, realmente. O que começa a subentender é que nós somos exatamente isso.
Aqui, magneticamente, você vai ver qual que é o melhor mês, né, para você executar uma determinada tarefa, o que pode acontecer. Nós estamos falando, é um oráculo, não posso chamar de oráculo convencional que você tem por aí, não é tarô, coisa do gênero. Nós estamos trabalhando com campos magnéticos, né? Melhor mês, magneticamente, o meu corpo, a minha situação, eu vou para uma determinada coisa, o melhor mês que eu tenho é o mês de setembro, o mês de outubro. Então, eu vou concentrar minhas forças naquele mês, naquela época, né? Aí também, aí agora nós vamos ter numa sequência, depois eu vou pular, os melhores dias que eu tenho, né? Porque, claro, se todo o sistema cósmico é magnético, né? Qual que é a melhor fase magnética para mim em determinados dias? Porque nós temos, queiramos ou não, nós temos influência direto do sistema solar, da Lua, entendeu? Isso trabalha realmente com os campos magnéticos. Então, o melhor dia para eu fazer uma determinada coisa, considerando magneticamente, entendeu? Vai dizer qual que é o melhor dia. Se é o dia 15, se é o dia 16, isso pode... Aí, isso vai filtrando. Você pode, dos meses, você pode passar para a semana, da semana você pode ver qual que é o melhor dia da semana, se é na terça, se é na quinta, e até a melhor hora para você executar magneticamente uma determinada tarefa. Aí nós estamos falando da... Domingo, segunda, tal, é aquilo que eu já disse, né? Os dias, né, ou horas, você vê que vai de 1 a 24, qual que é a melhor hora para eu executar magneticamente uma determinada situação? Também, aquilo que eu disse já, né, magneticamente, qual é o ponto do corpo que está desorganizado, né? Então, eu posso ter a boca, os dentes, abdômen, e assim sucessivamente. Aonde eu estou desorganizado magneticamente, entendeu? Eu posso pegar 3 ou 4 regiões do corpo ou uma doença, e se eu quiser depois usar outra radiestesia, pegar o biômetro de Bovie e ver em Youngston quanto aquilo está, também eu posso. Porque o que ela vem é facilitar, ou é uma forma de conferir. Você pode trabalhar com uma radiestesia e depois checar com a outra, para ver se aquilo que está fazendo realmente está correto, né? E o estado que a pessoa está, né? Olha lá, ó, começa do normal para o enfermo, quer dizer, naquele momento, como ela se encontra, aquela pessoa, né? Se a doença, se o que está afetando, espiritual, psíquico ou físico. Circuito de ímã é uma coisa que eu comecei a estudar à parte, porque no livro original ele falava da importância de fazer tratamento com o circuito de ímã, né? Aí eu demorei, pesquisei uns 2 anos para poder saber o que era o circuito de ímã, até que eu acabei descobrindo. As forças foram favoráveis, o universo favoreceu, aí eu cheguei. O circuito de ímã, nada mais, inclusive eu desenvolvi, eu tenho, se alguém quiser ver, é só passar ali no stand para conhecer. O circuito de ímã nada mais é do que uma malha de cobre que você monta um curto-circuito, você coloca uma parte na nuca, a outra parte na lombar, elas se comunicam, uma manopla numa mão, a outra manopla na outra mão. O que isso faz? Isso gera um circuito no corpo. A pessoa, ela se auto-organiza. Que energia? A energia vital, ou prana, ou chi, cada um dê o nome que conhece. E vitaliza. Então, todo esse sistema começa a revitalizar, porque a placa, né, a placa ou a malha de cobre, né, montando um circuito correto, esse lado esquerdo é negativo, esse lado direito é positivo, esse aqui atrás é negativo, aqui na frente, ele monta um circuito e essa energia começa a circular. Isso por exemplo, para relaxar, para dormir, para quem está fazendo um tratamento, para estresse, ou qualquer coisa do gênero. Pessoa que tem dificuldade, principalmente com o estresse e com o dormir. Essa placa, ela organiza o corpo vital da pessoa, né? Não tem nada a ver aí está indicando que é esse tratamento.
esse tratamento não quer dizer que ele é magnético, já olha a diferença. Foi indicado um sistema que faz a energia circular e ampliar no corpo da pessoa, que pode ser um circuito de tonificação para aquela pessoa que está muito em baixa, precisa subir a energia, ou o outro que é o circuito de abrandamento. Bom, saindo dessa parte, aí eu comecei a utilizar a radiestesia magnética na geobiologia, né? Que aí eu tive que incluir dentro do livro de geobiologia, que é assim, no campo da geobiologia aplica-se radiestesia magnética pesquisando um ambiente usando uma planta local. Agora só está faltando pouca coisa, vamos chegar lá. Então, eu pego a planta de uma casa, né, magnetizo essa planta, é o mesmo processo, coloco em cima de uma placa, é aquele processo de você valorizar a planta, ela passa a representar a casa. Aí você vai pesquisar nessa casa quais são os espectros, você não vai se preocupar com o que ela possa ter de nocivo. Não se preocupe com isso. Agora nós estamos olhando um outro lado da coisa. Vai se preocupar em como implantar uma vibração magnética dentro daquela casa que automaticamente ela sobrepõe. A energia baixa, ela é encoberta, ela é dominada pelos campos magnéticos de ímã que é colocado nessa placa. Então trabalha-se com campos magnéticos na placa. Normalmente, a pessoa tem que se organizar para fazer isso. O livro fala bem. Ou você trabalha numa planta A4 ou numa planta A3, porque senão fica difícil, né? E aí tem que ter... Eu faço muito isso aí, e eu já tenho as placas cortadas nesses dois tamanhos, A4 ou A3. Porque eu faço todo o trabalho, eu coloco na placa para poder fazer a energia do... Ó, aí acontece... Aí... Magneticamente, eu dividi essa casa em 4 setores. 1, 2, 3, 4. Cada setor tem uma cor, né? Magneticamente, a casa vai dizer, por exemplo, ali na suíte, né, que é a parte íntima da casa. Você pode trabalhar com ímãs, magnetizar aquela parte íntima da casa, ou com azul, ou com índico, ou até com violeta, que é para a pessoa poder dormir, descansar e tudo bem. Se você pega, por exemplo, a cozinha da casa, normalmente, quando se pesquisa, ela vai ter laranja, amarelo ou até vermelho, para poder para poder agilizar aquele ponto. E aí está como é que fica a casa. Quer dizer, os espectros, né, depois de pesquisado, indicou que, vamos dizer, a área social da casa é laranja, a cozinha é verde, a suíte é azul, e os outros 2 quartos, eles têm que ser... aí a cor não saiu, mas é violeta. Então, eu vou montar os ímãs, aquilo que eu falei inicialmente, que na medida que você monta os ímãs, você monta espectros de cores. E você colocando esses ímãs, com esses espectros, numa placa, como se fosse geobiologia, né? Essa placa, ela é a casa com certeza absoluta. Você pode ir lá na suíte e medir. Eu uso um pêndulo unidade equatorial, aquele redondo, e eu vou e sintonizo ele. Nesse caso, no azul, o pêndulo faz... Eu vou com o mesmo azul no número 1, ele não gira. Aí eu chego no 1, eu vou sintonizar no laranja, ele passa a girar. Isso quer dizer que a casa, aquele local, está realmente recebendo aquele espectro. Como você sintoniza? Você está falando nisso, como você sintoniza? Eu acho muito difícil sintonizar ímã com as vibrações. Então, aí... o tempo está esgotado, ele está me chamando a atenção ali. Eu vou fazer o seguinte, depois, lá no instante, você passa lá que eu dou umas dicas para você. Porque você vai montando os ímãs por acerto e erro. Você vai montando os ímãs e você vai lá no biômetro de Bovie, se tiver espectro, ele vai dizer, você colocou 2 ímãs, é azul, aí eu quero verde. Coloca mais um, não sei o quê. E assim, até você chegar... Numa hora você pega uma prática tal, que você faz isso com a maior facilidade. Ok? Muito obrigado a todos. Na planta. Trabalha na planta.
Apresentando agora outros produtos que produzimos aqui na Biopendular, né? Acabamos de apresentar o curso sobre pirâmide, como fazer tratamento nas pessoas através da base piramidal, nós vamos aproveitar, eu vou aproveitar e apresentar um outro material, um outro curso que nós já temos gravado, que é um curso, né, que é um curso de radiestesia, né? Ele é um curso que está gravado, são 2 horas e 10 de gravação, onde a pessoa aprende a trabalhar com radiestesia. É um curso básico, mas que dá uma noção muito profunda a respeito de como alguém pode se iniciar na radiestesia, né? É um kit, porque existe o DVD gravado, todo o material utilizado no DVD, nós estamos apresentando aqui. Então, o kit acompanha um pêndulo, esse pêndulo de madeira, né? O potencializador, esse aqui é um potencializador, onde se coloca um testemunho e ele potencializa para que possa fazer a avaliação total da pessoa ou mesmo de uma residência. Esse gráfico é um gráfico da causa das doenças, onde pesquisando através da radiestesia é possível saber as doenças mais comuns em que as pessoas são afetadas. Acompanhando o kit, também uma régua, é a mesma régua que nós utilizamos, ou seja, um biômetro que é utilizado para o trabalho na pirâmide, para poder fazer avaliações no curso de pirâmide gravado. Também acompanha, né, esse gráfico chamado de Nenas, ele tem a função de neutralizar energias de subsolo. Vamos imaginar que quando foi medido, quando foi feita a avaliação através da radiestesia, a pessoa ela se tornou doente em função de uma energia de subsolo. Uma das formas de fazer uma compensação da energia de subsolo é através desse gráfico que acompanha o curso. Outro gráfico, né, esse é um gráfico de espectros de cores, onde no curso é explicado como que se utiliza. Esse gráfico ele tanto emite, ele emana para o ambiente um espectro necessário que se busca, como ele também faz limpeza, né, da pessoa em questão. Então pode ser colocado um testemunho num ponto específico que o curso explica e é feita a limpeza do testemunho para que se processe o tratamento. Um outro material que é muito importante, né, é esse livro, Radiestesia Desvelada. Esse livro já tem mais de 1 ano de lançamento, muito procurado, e ele dá uma ideia bem profunda a respeito de como fazer pesquisa com radiestesia. Quer dizer, esse kit, a pessoa tendo posse desse kit e mais esse livro, praticamente ela tem um curso completo de radiestesia. A necessidade de um mestre, de um orientador, de um professor, eu creio que seria apenas para tirar dúvida. O livro ele é perfeitamente didático, ele é feito numa ordem, né? Como se é dado um curso. Aproveitei toda a experiência nossa em curso e passei para esse livro de forma bem didática. Outro livro que está sendo lançado nesse momento é esse livro que fala sobre geobiologia. O título é Geobiologia Desvelada. Do que trata isso aqui? Trata exatamente das casas doentes, aquelas famosas casas onde as pessoas, quando ali trabalham, ali moram, enfim, permanecem durante um determinado tempo, as pessoas acabam doentes. Ou mesmo tipo de comércio,
quando ele não caminha bem, quando há uma dificuldade maior num determinado local. Tudo pode estar dentro de uma casa. Uma casa, ela tem personalidade, como nós temos. Essa personalidade pode estar doentia, ela pode estar influenciada por psiquismo, por parapsiquismo, energia eletromagnética, que é muito comum hoje em função de celulares, rádio, televisão, enfim. O campo eletromagnético hoje nos ataca diuturnamente. Energia de subsolo, como nós já vimos rapidamente, que pode ser trabalhada com gráfico ou através de agulhas, através de geoacupuntura. Pode ser até um termo novo, um termo não muito conhecido, que é a geoacupuntura, ou seja, acupuntura na terra. Esse livro explica como se faz o equilíbrio através de agulhas perfurando a rede Hartmann do terreno. Esse livro está em lançamento e ele esclarece tudo, quase. Eu diria que esse livro ele esclarece todo o que é necessário a respeito de deixar uma casa saudável. Um outro material que é muito importante é o orgonite. Orgonite, essa peça de orgonite, ela pode ser utilizada num ambiente e ela pega um raio de aproximadamente 25 metros. Então, 25 metros no entorno recebe essa vibração elevada. É uma vibração de altíssimo padrão e aonde há essa energia de orgônio, na verdade são orgônios, vibrações menores não conseguem permanecer naquele ambiente. A mesma coisa é esta caneta. Essa caneta é o mesmo orgonite, porém, como esse aqui é ambiental, esse orgonite ele é pessoal, é uma caneta. Você pode perceber que tem uma antena, né? Essa caneta pode ser utilizada para quem não quer mostrar qualquer tipo de protetor ambiental, pode utilizar como se fosse uma caneta. E um outro produto também que vale a pena ser mostrado é esse material. Isso aqui é prata, é uma antena de táquions. Táquions é uma subpartícula atômica, né? Aonde ela está presente, há uma proteção em função da sua vibração, uma proteção muito maior. O táquions, né? O táquions, a pessoa utilizando qualquer forma que é uma antena de táquion, ao longo do tempo, não podemos dizer a curtíssimo prazo, mas a curto prazo, a médio prazo, ela tem toda uma energia de altíssima vibração envolvendo todos os seus corpos, envolvendo os átomos, as células, as moléculas, consequentemente os tecidos. É um material pouco conhecido, mas se for buscar informação dele na internet, há muita informação a respeito dos táquions.